Quantas vezes você sentiu que a sua paz estava a ser roubada, que o tempo que você tanto esperou para ter, depois de anos de trabalho, estava a ser consumido por coisas que não lhe trazem alegria ou propósito? Talvez seja aquela visita inesperada que se prolonga, aquele pedido de ajuda financeira que nunca termina, ou a sensação de que você está sempre a dizer sim, quando o seu coração grita não. A verdade é que a reforma, que deveria ser um porto seguro de tranquilidade e liberdade, muitas vezes se transforma num campo de batalha onde a nossa paz é constantemente ameaçada. Vivemos numa sociedade que nos ensina a ser sempre gentis, a agradar a todos, a evitar conflitos, mas o que acontece quando essa gentileza se volta contra nós, nos roubando o precioso tempo, a energia e até as economias que tanto nos custou a construir? A dor de se arrepender de não ter vivido a reforma como sonhou, de não ter aproveitado cada momento para si. É um fardo pesado demais para carregar. Existe um segredo, uma abordagem que pode parecer contra-intuitiva, mas que é libertador aprender a ser cruel em 7 áreas específicas da sua vida. Não é sobre ser mau ou insensível, mas sim sobre estabelecer limites firmes e proteger o seu bem-estar com determinação. Neste vídeo, vamos explorar estas 7 coisas cruciais onde ser firme pode salvá-lo do arrependimento e proteger a sua paz. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre a sua reforma. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar completamente a sua forma de viver. Vamos começar esta jornada de autoproteção e paz, falando da primeira área onde é vital que você seja cruel o seu tempo precioso. Imagine por um momento que o seu tempo é um tesouro, mais valioso que ouro ou prata, na reforma. Esse tesouro não tem preço, porque é limitado. Depois de tantos anos a trabalhar, a cumprir horários, a responder a exigências de chefes e colegas, a sua reforma deveria ser o período onde você é o único mestre do seu próprio relógio. Mas, quantas vezes se viu com a agenda cheia de compromissos que não escolheu, de visitas inesperadas que se prolongam por horas a fio, de telefonemas que parecem não ter fim, ou de pedidos para resolver problemas alheios que consomem a sua energia e lhe roubam a oportunidade de fazer aquilo que realmente o preenche? Ser cruel com quem desperdiça o seu tempo significa aprender a dizer não com gentileza, mas com firmeza inabalável. Não se trata de ser rude ou de afastar as pessoas da sua vida, mas de proteger o seu bem mais valioso. Se um vizinho tem o hábito de aparecer à sua porta sem avisar e fica por lá a maior parte da tarde, impedindo-o de ler o seu livro, fazer a sua cesta ou ir à sua aula de ginástica, é altura de agir. Uma forma educada de o fazer é dizer algo como: fico muito feliz por o ver, mas hoje tenho um compromisso inadiável daqui a meia hora. Ou uma tarefa que preciso mesmo de terminar. Que tal combinarmos para a próxima semana, na quinta-feira, de manhã, para tomarmos um café com calma? Ao fazer isto, você não está a rejeitar a pessoa, está a ensinar-lhe a respeitar o seu tempo e a sua necessidade de ter uma agenda. Você está a estabelecer um limite claro. É crucial que você compreenda que o tempo na reforma não é apenas tempo livre. É tempo de liberdade, de autodescoberta, de viver as paixões que adiou, de fortalecer laços com quem realmente importa, de cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Se você não defender esse tempo, ele será constantemente preenchido por exigências externas que o deixarão exausto e, eventualmente, ressentido. Pense nos seus hobbies: a jardinagem, a pintura, a escrita, aprender um novo idioma, viajar. Tudo isso requer tempo e foco. Cada minuto que você permite que seja roubado por quem não o valoriza,
É um minuto que você não pode dedicar à construção da reforma dos seus sonhos. Lembre-se, o arrependimento de não ter vivido a vida que desejava é muito mais doloroso do que o desconforto inicial de estabelecer um limite. Seja cruel com o seu tempo. Defenda-o como um tesouro, porque ele é agora. Vamos avançar para a segunda área onde a crueldade é uma verdadeira bênção proteger as suas finanças de quem as quer esgotar. Este é um tópico delicado, especialmente na nossa cultura portuguesa, onde os laços familiares são tão fortes e o sentimento de responsabilidade pelos nossos filhos e netos é profundo. Depois de uma vida inteira a trabalhar, a poupar, a fazer sacrifícios para ter alguma estabilidade na reforma, o seu pé de meia não é um banco sem fim para as necessidades alheias. É a sua segurança, a sua liberdade, a sua garantia de um futuro tranquilo. No entanto, muitas pessoas reformadas veem-se presas num ciclo vicioso de empréstimos, doações e ajudas financeiras a familiares ou amigos que, infelizmente, se tornam dependentes. A crueldade aqui significa estabelecer limites financeiros claros e inegociáveis. Pode ser difícil dizer não a um filho ou neto que pede dinheiro para um negócio, para pagar dívidas ou para um capricho. A culpa pode ser esmagadora. E o medo de os desapontar ou de ser visto como insensível pode levá-lo a ceder repetidamente, mesmo que isso ponha em risco a sua própria subsistência. Mas pare e reflita. Você trabalhou a vida inteira. Os seus sacrifícios foram para a sua segurança, não para resolver os problemas financeiros dos outros indefinidamente. A melhor ajuda que você pode dar, muitas vezes, não é dinheiro, mas sim ensiná-los a pescar, a gerir as suas próprias finanças, a serem responsáveis, para ser cruel de forma construtiva. Você pode responder aos pedidos de dinheiro com frases como: "Eu entendo que estás a passar por um momento difícil, mas as minhas poupanças são para a minha reforma e não posso arriscá-las. No entanto, posso ajudar-te a procurar um emprego, a rever o teu orçamento ou a encontrar recursos que te ajudem a lidar com esta situação." Ou, se for o caso de um pedido constante e sem retorno, "Amo-te muito, mas já não consigo ajudar financeiramente. Preciso de garantir a minha própria segurança." É fundamental manter a sua palavra. Se você disser não e depois ceder, estará a ensinar a outra pessoa que, com persistência, ela sempre conseguirá o que quer. Lembre-se que o seu dinheiro é o fruto do seu trabalho árduo. Proteja-o com unhas e dentes. Não se sinta mal por ser o guardião da sua própria estabilidade. A sua paz mental e a sua capacidade de desfrutar da reforma dependem diretamente da sua segurança financeira. Não se arrependa de ter sido generoso demais à custa da sua própria tranquilidade. Ser cruel neste aspecto é um ato de autopreservação e de sabedoria, que lhe permitirá viver a reforma com dignidade e sem preocupações desnecessárias, depois de blindarmos o seu tempo e as suas finanças. Vamos agora proteger algo igualmente vital à sua energia e o seu bem-estar geral. A terceira área onde a crueldade se torna uma ferramenta de paz é na gestão das pessoas que drenam a sua energia. Pense naquelas pessoas que, cada vez que as encontra, ouve apenas queixas, lamúrias, críticas e pessimismo. São como um buraco negro que suga a sua vitalidade, deixando-o esgotado e com um peso no coração, na reforma. A sua energia mental e emocional é um recurso precioso que deve ser guardado para atividades que o elevam e para interações que o enriquecem. Ser cruel com estes drenadores de energia não significa virar as costas a quem precisa de ajuda, mas sim estabelecer uma distância saudável com aqueles que se alimentam da sua compaixão
e paciência, sem qualquer intenção de mudar ou de se responsabilizar pelas suas próprias vidas. Se tem um amigo que só telefona para se queixar da vida, ou um familiar que só fala de doenças e de desgraças, é essencial aprender a limitar a exposição. Você pode mudar o assunto, dizer que tem outro compromisso e precisa de desligar, ou simplesmente reduzir a frequência dos encontros. Por exemplo, em vez de se sentar por horas a ouvir lamúrias, pode sugerir uma atividade que o distraia, como um passeio curto. E se a conversa voltar à negatividade, dizer: eu percebo que estás a passar por um momento difícil, mas hoje gostava de falar de coisas mais leves. Que tal falarmos sobre aquele livro que leste? Ou sobre a tua neta, se a pessoa persistir? Pode ser necessário ser mais direto e dizer: preciso de um ambiente mais positivo na minha vida, e sinto que estas conversas me deixam muito para baixo. Não se sinta culpado por proteger o seu estado de espírito. A sua paz é um direito adquirido. A sua vida na reforma deve ser cheia de luz, alegria e otimismo. E isso só é possível se você escolher as suas companhias com sabedoria, afastando-se daquilo que o puxa para baixo. É uma forma de amor próprio que lhe permitirá desfrutar plenamente de cada dia. A quarta coisa onde você deve ser cruel é com a desordem e o excesso de coisas na sua vida, tanto físicas como digitais, ao longo dos anos. Acumulamos bens, papéis, memórias e até subscrições digitais que, sem nos darmos conta, se transformam numa carga pesada. Aquela arrecadação cheia até ao teto, o armário que mal fecha, a caixa de entrada de e-mail com milhares de mensagens não lidas, ou as subscrições de serviços que você nem usa. Tudo isso ocupa espaço na sua mente, gera estresse e rouba-lhe energia. Uma casa desorganizada pode levar a uma mente desorganizada, e uma vida digital cheia de ruído pode ser tão esgotante quanto o caos físico. Ser cruel com a desordem significa ser implacável no processo de destralhe. Não é apenas arrumar, é livrar-se do que não serve, do que não usa há mais de um ano, do que não lhe traz alegria ou propósito. Pergunte a si mesmo: isto é realmente útil? Isto traz-me alegria? Eu usei isto nos últimos 12 meses. Se a resposta for não ou não sei, é provável que seja a altura de doar, vender ou deitar fora. O mesmo se aplica ao mundo digital. Cancele subscrições de e-mails de marketing que não lê. Apague fotos duplicadas no seu telemóvel. Desative notificações desnecessárias. Cada peça de desordem que você elimina é um peso que sai dos seus ombros e um espaço que se abre para a sua paz. Uma casa mais simples e organizada. Um telemóvel com menos apps desnecessárias. Um e-mail com menos lixo. Tudo isso contribui para uma mente mais clara e tranquila. A reforma é a oportunidade perfeita para simplificar, para abraçar o minimalismo e para criar um ambiente que realmente apoie o seu bem-estar. Em vez de o sobrecarregar, ser cruel com a desordem é ser gentil consigo mesmo, permitindo que a leveza e a clareza entrem na sua vida. Por fim, nesta parte, vamos falar da quinta coisa onde a crueldade é absolutamente necessária: os seus próprios maus hábitos de saúde. Depois de tantos anos, é fácil cair na rotina e deixar que alguns hábitos menos saudáveis se instalem. Talvez seja aquela sobremesa extra depois do almoço todos os dias, a falta de vontade de ir caminhar, ou a tendência de ficar acordado até tarde a ver televisão em vez de ter uma boa noite de sono reparador. A verdade é que a sua saúde é o seu maior ativo na reforma. É ela que lhe permite ter a energia para viajar, para cuidar dos netos, para praticar os seus hobbies, para ter a autonomia que tanto valoriza.
Negligenciar a sua saúde agora é hipotecar o seu futuro. É abrir a porta para a dependência, para a perda de vitalidade e para o arrependimento de não ter cuidado de si quando podia. Ser cruel com os seus maus hábitos significa ser implacável consigo mesmo. Não há mais desculpas, não há mais só mais um bocadinho. É sobre tomar decisões conscientes e disciplinadas todos os dias, sabendo que cada escolha é um investimento na sua longevidade e qualidade de vida. Se você sabe que precisa de caminhar, calce os tênis e saia, mesmo que a vontade seja pouca. Se sabe que certos alimentos processados o fazem sentir-se pesado e sem energia, evite-os. Se o seu sono está desregulado, crie uma rotina de deitar e levantar à mesma hora, todos os dias. Esta crueldade consigo mesmo é, na verdade, o maior ato de amor próprio que pode praticar. Significa que você valoriza a sua independência, a sua energia e a sua capacidade de desfrutar plenamente da sua reforma. Imagine-se daqui a 5 ou 10 anos, com vitalidade, com a mente clara e com o corpo a responder às suas vontades. Esse futuro só é possível se você for cruel hoje com os hábitos que o estão a travar. A disciplina de hoje é a liberdade e a saúde de amanhã. Não se arrependa de não ter priorizado o seu bem-estar. Seja o seu melhor aliado, mesmo que isso exija alguma firmeza consigo próprio. Com o seu tempo, finanças, energia e bem-estar físico protegidos. Chegamos às duas últimas áreas onde ser firme consigo mesmo fará uma enorme diferença na sua paz e satisfação na reforma. A sexta coisa onde você precisa de ser cruel é com as expectativas irrealistas que coloca sobre si mesmo na reforma. É muito comum sentir uma pressão interna, ou até externa, para que a reforma seja uma fase de atividade constante, de produtividade sem fim, de estar sempre útil ou com a agenda cheia de compromissos sociais. O que acontece é que, muitas vezes, passamos de uma vida de obrigações profissionais para uma vida de obrigações autoimpostas. E a liberdade que tanto ansiávamos nunca chega. Ser cruel com estas expectativas significa libertar-se da necessidade de estar sempre ocupado, sempre a fazer algo, sempre a produzir. Significa permitir-se o luxo do ócio, do repouso, de simplesmente ser sem um propósito imediato. Se você se sente culpado por passar uma tarde a ler na sua poltrona preferida, por não ter planos para o fim de semana, ou por não estar a viajar o mundo como outros reformados, é a altura de questionar essas crenças. A sua reforma é sua e só sua. Não tem de ser igual à reforma do seu vizinho, do seu irmão ou daquela pessoa que vê nas redes sociais. A crueldade aqui é aceitar que a sua felicidade pode residir na simplicidade, na tranquilidade, na liberdade de não ter de fazer nada. Pense bem, você trabalhou uma vida inteira para ter o direito de escolher como quer viver os seus dias. Se a sua alma pede por mais silêncio e menos ruído social, se deseja mais momentos de contemplação e menos agitação, então dê-se essa permissão. Não se compare, não se sinta na obrigação de preencher cada minuto com algo produtivo. A verdadeira utilidade na reforma pode estar em cuidar de si, em cultivar a sua paz interior, em simplesmente existir e desfrutar do presente. Imagine a leveza de um dia onde a sua única obrigação é ouvir a sua intuição e fazer o que lhe apetece, sem culpa. Essa é a liberdade que a crueldade com as expectativas alheias e autoimpostas lhe pode trazer. Liberte-se das correntes da produtividade e abrace a verdadeira essência da liberdade na reforma. Por fim, chegamos à sétima e talvez a mais libertadora das crueldades, ser implacável com os arrependimentos do passado. Quantas vezes se pegou a reviver um momento antigo,
a lamentar uma decisão tomada, uma palavra dita ou não dita, uma oportunidade perdida. Os "e se" do passado são como âncoras pesadas que o prendem a um porto que já não existe, impedindo-o de navegar em direção ao futuro. Viver no passado, remoendo mágoas e culpas, não altera nada, apenas rouba a alegria do seu presente e a esperança do seu amanhã. O arrependimento pode ser um professor, mas não deve ser uma prisão. Ser cruel com os arrependimentos significa reconhecer o que aconteceu, aprender a lição que o passado lhe trouxe, e depois, com firmeza e compaixão, soltar essa âncora. Não se trata de esquecer, mas de perdoar. Perdoar-se a si mesmo pelas suas falhas e perdoar os outros que o possam ter magoado. Entenda que, no momento em que as coisas aconteceram, você fez o melhor que sabia ou podia com os recursos e o conhecimento que tinha. As circunstâncias eram diferentes. Agora, você é uma pessoa diferente, mais sábia, com mais experiência. A crueldade aqui é uma forma de compaixão radical consigo mesmo. É dizer, chega, o passado já foi. Agora é hora de viver plenamente o presente e construir um futuro que me traga paz. Concentre-se no que você tem agora, nas pessoas que o amam, nas oportunidades que ainda existem. A vida continua a oferecer beleza e novas experiências a cada idade. Não permita que as sombras do passado obscureçam a luz do seu hoje. A sua energia é demasiado valiosa para ser gasta em coisas que não pode mudar. Em vez de lamentar o que poderia ter sido, celebre o que é e o que ainda pode ser. A verdadeira paz vem da aceitação e da capacidade de seguir em frente com um coração leve. Ao longo deste vídeo, vimos que ser cruel não é sobre ser insensível ou egoísta, mas sim sobre um ato profundo de autopreservação e amor próprio. Falamos da importância de defender o seu tempo das exigências desrespeitosas, de proteger as suas finanças de quem as quer esgotar sem responsabilidade, de afastar-se das pessoas que drenam a sua energia com pessimismo e queixas. Discutimos a libertação que vem de ser implacável com a desordem, tanto física quanto digital, e como é vital ser firme com os seus próprios maus hábitos de saúde, garantindo a sua vitalidade e independência. E, por fim, abordamos a necessidade de ser cruel com as expectativas irrealistas que colocamos sobre nós mesmos e, talvez, o mais importante, com os arrependimentos do passado que nos impedem de viver plenamente o presente. Lembre-se, pequenas mudanças, feitas com uma intenção firme, podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua felicidade e, acima de tudo, na sua paz de espírito durante a reforma. Você tem o direito de desfrutar desta fase da sua vida com tranquilidade e propósito. Seja firme, seja corajoso, seja cruel quando for preciso, porque a sua paz e o seu bem-estar valem cada esforço. Gostaria muito de saber o que pensa sobre estas ideias. Qual destas crueldades ressoou mais consigo? Partilhe as suas reflexões e experiências nos comentários abaixo. A sua perspectiva pode ajudar muitas outras pessoas. Se este vídeo lhe trouxe valor e inspiração, por favor, deixe o seu gosto, pois isso ajuda o nosso canal a crescer e a levar estas mensagens a mais pessoas que delas precisam. E claro, não se esqueça de subscrever o canal para não perder mais conteúdo útil e transformador para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua reforma é o seu palco. Assuma o controlo, proteja a sua paz e viva a sua melhor vida, sem arrependimentos, com toda a dignidade e alegria que você merece.